mais uma vez em torno da poesia, que é a linguagem elevada ao máximo de sentido. Trata-se de um espaço em que a língua alça o seu mais alto grau de inventividade. O poeta, este trabalhador da linguagem, dizem, é o operário das palavras. No trem da vida, esta máquina do acaso trouxe uma passageira poeta ao Estação Cultura. Trata-se de Iane Rebouças. Muito bem-vinda a este segundo episódio do programa que vai fazer uma geografia dos poetas mais promissores que estão produzindo aqui em Goiás. Bem-vinda, Iane. Obrigada, Jefferson. Obrigada, professor. É uma honra. Nossa, me sinto muito honrada de vir aqui compartilhar um pouquinho desse apreço, desse amor que eu tenho pela poesia, e fiquei encantada com as suas palavras aí a princípio, porque a gente se sente um pouco mesmo esse trabalhador das palavras aí, mas nem sempre é um trabalho muito bem remunerado ou reconhecido. É isso. A intenção exata do Poder Legislativo é de a gente abrir esse espaço exatamente para que a poesia seja um pouco mais reconhecida, para que a arte seja um pouco mais reconhecida, diluída e difundida aqui em nosso estado. A Iane, embora seja uma poeta estreante, já é com certeza uma das mais promissoras do estado. Ela estreou em 2021 com o livro Pretérita e Imperfeita e está agora com uma outra obra no prelo, que deve sair em breve, e eu tive acesso exclusivo a este material, do qual eu gostei bastante. Iane, antes de entrarmos na poesia, vamos conhecer um pouco da poeta, ok? Por quais trilhos você trafegou antes de chegar em Pretérita e Imperfeita? De onde você veio? Conta um pouco da sua história pra gente. Nossa, a minha história vem de uma família de classe média, de origem nordestina. Meus pais são baianos, e a musicalidade baiana, nordestina, eu acho que sempre fez parte da minha vida. Assim, meu pai toca desde sanfona, violão, cavaquinho e tudo, mas sempre dentro da perspectiva do ouvido, né? Ele nunca fez música. A minha mãe é uma professora de formação do magistério também. Eles não têm o curso superior, né? Tiveram só o ensino médio, mas sempre nos trouxeram muita música. A musicalidade fez parte da minha infância, adolescência, juventude, e de alguma forma a poesia também por meio deles. Tanto que na dedicatória, apresentação do Pretérita, eu cito os 2 livros que os meus pais quiseram escrever e que infelizmente não puderam na juventude. O meu pai gostaria de ter escrito um livro chamado As Paralelas se Encontram no Infinito. Lindo nome. E a minha mãe queria ter escrito Os Murmúrios do Além. Aí logo no início, tomando a liberdade de fazer uma leiturinha rápida aqui... Por favor, o espaço é seu. Eu menciono esses livros dizendo assim... Vou pegar aqui. Ainda que as paralelas não se encontrem no infinito e que não haja murmúrios no além, suas metáforas reverberam nessas páginas. E por isso a vocês, minha mais sincera gratidão. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Sem vocês e sua profunda sensibilidade, não haveria esse livro e nem a poeta. Maravilhoso, então, maravilhoso. Eu acho que a minha trajetória passa por aí. Embora academicamente, com o desejo familiar de ter uma filha doutora, eu fui fazer Direito primeiro. Depois eu fiz Letras, e aí eu fiz uma carreira aí na Letras, especialização, mestrado, né? Fui professora substituta na UFG, sou professora há mais de 20 anos na rede particular em Goiânia, recém-concursada do Estado. Agora. Parabéns, parabéns. Colega aqui. Também professora de língua portuguesa e agora cursando psicologia. Que maravilha! Acho que a alma humana ela sempre me interessou, e o viés que eu procuro é o da poesia, para me pensar e para pensar o mundo assim ao meu redor. E por falar em psicologia, em alma humana, que tal
darmos uma espiadinha no poema Sobriedade. Observemos que a personagem experiencia a angústia da passagem do tempo, de uma vida regrada a medicamentos, algo bastante comum nos dias atuais, não é mesmo? Ela, que precisava se reinventar, fugia olhando para a tela, teclando a esmo sem rumo de si. A condição mais dura da contingência diária de quem reluta em manter-se sóbria, só a custo de muitos remédios. Olhando as crias que a cercavam, desabava interiormente sua tristeza, seu luto ainda não resolvido. A juventude velava agarrada ao caixão, queria ir junto, gritava muda de dor, sem notar que já se ia no viço perdido, na brancura dos cabelos, no dia a dia de contas e caos. Vamos falar um pouquinho desse livro agora, então. Primeiro que a gente pode destacar é o título, né? Nós temos pretérita e imperfeita, né? Trata-se de um trocadilho com os tempos verbais, né? Nós temos lá na gramática, relembrando, né, 3 tempos verbais com pretérito, né? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Para a gente fazer uma comparação, né, o pretérito perfeito diz respeito a uma ação que ocorreu no passado e que já terminou, é uma ação pontual, né? A menina leu o livro. O pretérito imperfeito, uma ação que também ocorre no passado, mas é uma ação que ainda está em movimento, que está se desenvolvendo. A menina lia o livro. E aí você faz esse trocadilho maravilhoso e fica pretérita e imperfeita. Então trata-se de uma adjetivação dupla, você está adjetivando alguém do sexo feminino. Quem é esse alguém do sexo feminino e por que esses adjetivos? Bem, Jefferson, esse livro ele diz desse passado, né? Ele diz desse momento de uma escrita guardada há muito tempo e que não se julgava apta a vir a público. Então, em razão das suas imperfeições, essa condição de considerar-me dentro de um registro imperfeito de escrita me atravessava muitas vezes. Além do mais, estava registrado no passado, né? Então o pretérito estava ali e o imperfeito estava ali, não na imediata relação entre os termos, mas constituindo algo que estava constante. O pretérito vem em razão de que o meu livro traz uma voz feminina. Essa voz lírica, ela é essencialmente dessa sujeita lírica que vos fala, mas de uma sujeita lírica que está o tempo todo observando as outras vozes mulheres que estão ao meu redor. Então percebi também que havia uma predominância dos verbos no pretérito imperfeito nos meus poemas. Houve um exercício assim da minha parte de também tentar modular um pouco essa voz, né? E essa conjugação de fatores vai resultar no pretérita imperfeita. Assim, vem essa imagem de uma voz feminina que quer se colocar no mundo e que durante muito tempo se sentiu silenciada. Bom, este livro está dividido em 4 partes, né? Então a primeira parte é do verbo ser, terceira pessoa. A gente tem a segunda parte, que é do verbo ser, primeira pessoa. Terceira parte, do verbo lembrar, tantas pessoas. E a quarta parte, do verbo poetar, a própria pessoa. Então este livro ele é constituído por um movimento, né? A gente tem um movimento nesta construção. E desta primeira parte, eu queria que você fizesse a leitura para a gente do Quase Épica, para a gente pensar um pouquinho sobre este poema e já entender um pouco da poética de Yane. Então vamos lá. Quase Épica. De todas as vezes em que andava só, guardou a certeza do amor. Esse que tantos buscam fora, mas só se encontra no de dentro. Empoleirada como galo de terreiro, galinha que era, não criou asas. E sem fuga homérica, encontrou sua Ítaca em casa,
em cada deusa e feiticeira múltipla de Penélope. Ok, vamos pensar um pouquinho neste texto, que é bom a gente fazer essa mediação entre leitor e obra. Primeira coisa que chama atenção já é o título, né? O título, geralmente, muitos títulos, aliás, funcionam como a chave para a gente entender o próprio sentido do poema. Então, quase épica, né? A gente pensar no épico é uma poesia, um poema extenso, né? De 400, 500 páginas, que geralmente contam feitos gigantescos de heróis, né? A gente tem ali o Homero na base disso tudo, né? Para pensar o Odisseu, que venceu a guerra de Troia, atravessou o mar. É quase épica, no sentido de que há uma aventura vivida, mesmo nessa condição de relegada ao espaço doméstico, há um espaço de uma aventura que Ulisses não conseguiu viver. A trajetória de Ulisses, ela passa por grandes aventuras entre deuses, monstros, feiticeiras, distante de casa, mas sempre com o lamento da saudade de casa. Ulisses passa o tempo todo assim, lamentando e lamuriando e desejando estar lá. E às vezes nós não paramos para pensar na aventura vivida por Penélope, né, que vai encontrar em casa a sua própria Ítaca. Sim, no sentido de que esse lamento ela não porta. Esse lamento do sujeito que se ausenta do encontro, do encontro mais íntimo, né? E a minha Penélope, né, digamos assim, a minha eu lírica, ela se encontra com outras mulheres nessa condição. Quando eu digo que ela encontra sua Ítaca em cada deusa e feiticeira múltipla de Penélope, né? Ela não criou asas, ela empolerou-se, mas não numa perspectiva de quem frustrou-se de não ter saído. Sim, mas que viveu uma aventura própria. E a gente agora vai dar uma espiadinha na segunda parte do livro, que se chama Do Verbo Ser, Primeira Pessoa. Tem um poema que eu gosto muito, que chama-se Fênix. Sobrevivo às minhas escolhas diariamente. Ato contínuo me refaço, quando em precipício elevo-me. Vou escrevendo-me lápide, e das cinzas alço voo. E maravilhoso. É um dos poemas que eu havia selecionado também como um dos meus preferidos desse movimento. Estamos em uma sintonia. Que bom. E eu acho que esse movimento de Fênix, né, assim, embora eu esteja fazendo alguns diálogos, né, acho que essa intertextualidade com as nossas leituras, ela vai atravessando as nossas escritas. Muita né? marca de mitologia, né, no livro inteiro, e eu acho fantástico. E aí essa Fênix agora, ela é uma Fênix feminina que tem que se reinventar e se levantar das cinzas, muitas vezes do próprio cotidiano, né, que vai nos massacrando e tudo. E a minha Fênix, ela precisa sobreviver às escolhas que fez. Então é uma apropriar-se da responsabilidade diante dessa construção de si e de saber que muitas vezes as nossas escolhas e o processo de construção pessoal pode resultar em chamas, né? Em chamuscar ali sonhos, em se queimar. E aí é necessário se reerguer, se reinventar a partir dali desse incêndio pessoal, né? É necessário, porque a vida ela é composta de tombos, de queimaduras, e é preciso que a gente saiba reinventar, né? Renascer, ou iremos estar condenados a carregar um fado terrível durante toda a existência. Sim. Eu acho fantástico. E aí a gente vê mais uma vez essa atualização de um elemento mítico, né? A gente tem aí a Fênix, ali os teóricos brigam, né? É um elemento da tradição egípcia, é um elemento da tradição grega, mas a primeira aparição da Fênix foi no século VIII a.C.,
um poema do Exílio, e aí isso ficou, né, e faz parte da memória coletiva do Ocidente, e isso é reatualizado no seu texto. Eu acho fantástico quando algum elemento da história, da mitologia, da literatura é reatualizado, trazido para a contemporaneidade, né? Isso mostra que o mito ele continua tendo esse poder gigantesco de conversar com a gente, né? De trazer lições para a gente. Sim. E agora nós vamos dar uma olhadinha na terceira parte deste livro, chamada Do Verbo Lembrar de Muitas Pessoas. Tem um poema dessa parte que chama-se 3x4. E aí faz uma referência, obviamente, aos retratinhos que nós conhecemos muito bem, né? Os famigerados. Os famigerados retratos 3x4, que eu não sei se na sua geração você tinha esse hábito, Jefferson, mas na minha a gente tinha, que a juventude hoje não vai entender muito bem, mas nós trocávamos retratinhos 3x4. Você lembra disso? Que maravilha! Então, eu guardei muitas fotos assim disso. Dos anos que não conta, a desmedida do vivido. Em velhas agendas ou em cartas não respondidas, a impressão de muitas vidas que passaram, até que de alguma forma se fizesse o agora. Não há propriamente saudade, nenhuma nostalgia, talvez uma leve ressaca, algumas histórias apagadas, outras ressequidas, guardadas em papéis amarelecidos, confete e serpentina, porque se houve um, houve o outro. A mesma intensidade, mas não as mesmas perguntas, só o tempo e algumas flores acostumadas ao esquecimento. Meu Deus, eu acho lindo demais. Como a memória vai tecendo, vai se construindo e vai criando uma coisa nova. Maravilhoso, maravilhoso. Estou extasiado aqui, fico muito feliz sempre de receber poeta e de falar de poesia, que é o campo que eu admiro de um modo impressionante. Yane, vamos falar agora do seu próximo livro, que está no prelo, já está prontinho, falta só sair, e o título é... Das Dor e Outras Tantas. Excelente. É um livro que é composto por vários poemas, cada poema recebe o nome de uma mulher, e os nomes são todos escritos em minúsculos, exatamente para dar essa ideia de substantivo comum, né? De que aquela não é a história exclusiva daquela personagem, mas que é a história que muitas mulheres vivenciam, né? Uma história coletiva, né? Então, mais uma vez a gente tem essa força da luta feminina, né? Que é fundamental, que é necessária, né? E mais uma vez você louva as mulheres e precisamos fazer isso com muita intensidade, com muita frequência. Manda um poema pra gente. Maria. Carrega em seu nome as dores do Calvário. Embora da santa, só o nome, a cruz, assina. E a fisgada no peito murcho, escondido atrás do luto infinito que vestia. Flores esgarçadas sobre fundo preto dão uma graça pálida e inútil ao contorno fraco de seus quadris. Moldura da calva gruta seca, como se dali nunca tivesse brotado vida. Não fosse a dor, não seria a certeza indigesta de já ter sido. Yane, vou fazer duas perguntas simultâneas. Se você tem data para o lançamento do livro, e uma pergunta que eu vou fazer para todos os poetas que virem aqui, o que nós podemos fazer para democratizar o acesso à poesia? Bem, Jefferson, infelizmente para a primeira pergunta eu não tenho resposta. Nós estamos aí esperando um posicionamento da editora, né? Vamos ver como vai ser, eu te comunico com certeza, aviso para você avisar para os seus espectadores e nós vamos nos encontrar para compartilhar as dores e as alegrias, né, da literatura. E acho que nisso a gente entra na sua segunda pergunta, né? O que fazer para democratizar a literatura? Primeiro, eu acho que esse espaço que você tem aqui dentro, né, esse espaço que a TV Alego
está promovendo é fantástico, é incrível, porque além de democratizar a literatura, você leva também ao conhecimento do Estado os autores que estão radicados aqui, que são daqui, né, as autoras, os poetas, e isso é muito legal. Acho que esse espaço é incrível, agradeço fazer parte disso aqui. Eu que agradeço a presença, que é isso. Nós temos vários projetos, assim, e leis de incentivo à literatura, à cultura em geral, que estão, assim, circulando. Nós temos coletivos de leitura e de cultura, e eu acho que uma coisa que a gente pode fazer para democratizar é, de fato, procurar esses coletivos. A plataforma do YouTube, ela tem muito material, muitos fomentadores, assim, de leitura. Nós fizemos um projeto da Bibliofuscoteca pela Cia de Arte, Poesia que Gira, e a gente apresentou vários autores em vídeos aí, então vale a pena procurar. E eu acho que é isso que você tem feito. Eu acho que a gente precisa utilizar dos mecanismos digitais, das outras formas de veiculação de informação, né? E a TV, a internet é um espaço por excelência disso. E por meio desse espaço, provocarmos nos espectadores aquele comichãozinho de conhecer mais essas obras, o desejo de ler. Então, acho que esse espaço ele já é o caminho para que isso aconteça, né? Essa democratização da leitura. Yane, muito obrigado pela sua presença aqui, satisfeitíssimo por este diálogo maravilhoso, e espero que com base nele as pessoas procurem seus livros, procurem a poesia e que a gente possa se encontrar nesse universo lírico que é tão bonito, que é tão proveitoso para todos nós. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Gerson. Foi uma alegria compartilhar os versos, compartilhar essa experiência literária, e eu espero que esse projeto assim tenha muito sucesso, muitos frutos, para que a gente possa continuar levando literatura e poesia aí para todos os cantos. E o Estação Cultura encerra por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.